a forma de ser governado por Deus, o reino de Deus é o lugar onde ele governa, onde a vontade dele prevalece, é semelhante a alguém que encontra um tesouro. O primeiro não estava procurando nada, mas achou. E o outro estava procurando. É um cara que é negociante e encontra uma pérola de grande valor. O outro acha um tesouro. Ele não foi tão desonesto, mas ele agiu com uma certa esperteza, né? Ele acha o tesouro, esconde o tesouro e vai lá e compra aquela propriedade. Porque ele sabe que o tesouro pertence ao dono da propriedade. Essa parábola me chama a atenção para o seguinte fato. A gente fala muito hoje sobre o Evangelho da Graça, a gente fala muito sobre encontrar esse tesouro, né, que é a salvação, que é a reconciliação com Deus. A gente foi alcançado por graça. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Romanos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus isso. Só que uma coisa é salvação, outra coisa é vida após salvação. E aí o Dietrich Bonhoeffer vai falar que no seu livro Discipulado, apesar da salvação ser de graça, o discipulado vai te custar tudo. E é justamente o que a gente encontra aqui, nessa parábola. O que é um discipulado? O discipulado é você se tornar discípulo de alguém. E o discípulo, ele vai buscar ser parecido com o seu mestre. Jesus mesmo disse, basta ao discípulo somente ser parecido com o seu mestre. E ele, quando comissiona os seus discípulos, no final do seu ministério, ali após a ressurreição, ele fala que era para eles irem fazer discípulos. E essa grande comissão, ela cabe a nós ainda hoje. O nosso chamado, né, a atender o convite de Deus é para nos tornarmos discípulos do Cristo e fazer discípulos do Cristo. E à medida que nós vamos entendendo o que é o reino de Deus, o reino dos céus, nós vamos percebendo o quão valioso é isso. E ele fala, é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro, ou outro que estava procurando, um comerciante que achou uma pérola de grande valor. E ele vende tudo. Todos dois, vendem tudo que tinha para adentrar nesse ambiente, ou viver essa experiência, e que Jesus está dizendo que é a semelhança do reino de Deus. Então, viver no reino de Deus é abrir mão de tudo que eu tinha antes, para que eu possa viver agora no reino de Deus. Então, isso vai custar tudo que eu tenho, aquilo que eu acho que é valioso demais, porque agora eu sei que é mais valioso viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, enquanto eu estava pensando sobre essa palavra, me veio a passagem do Salmo 115, que o salmista diz que as nações, ele falando em um contexto de nações, e ele está falando sobre a nação de Israel e as nações vizinhas, eles adoravam outros deuses. Ele falou, onde estão os deuses dessas nações? Eles fazem ídolos. E esses ídolos têm boca e não falam, não conseguem andar, têm olho, mas não vê, a mão não apalpa, eles estão paralisados. E aí ele fala de uma verdade que é sobre a adoração, que quem adora esses ídolos se tornam semelhante a eles. Ficam inertes, ficam paralisados, sem ação. Então é uma tendência da adoração da gente se tornar parecido com aquilo que a gente adora. Alguém que admira demais um cantor, um artista, um ator, normalmente quer se vestir parecido, quer comprar roupas da grife, quer andar do mesmo jeito. Então é um processo natural. Todos aqueles que adoram a Deus entendem o processo que nós fomos inseridos, que é o processo da salvação, do projeto de Deus de reconciliação, nós passamos a olhar para o Cristo. E à medida que olhamos para Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. E para se tornar parecido com o Cristo, aquele que abriu mão de tudo, aquele que, a carta aos Filipenses, Paulo fala que, embora sendo Deus, não apegou-se ao ser Deus como algo importante. E abriu mão disso. Desceu, se humilhou, e se humilhou a ponto de se tornar humano. Deus se torna humano, e sendo humano, morre uma morte de cruz. Então, olhar para essa parábola, ela nos mostra que no processo de ir em direção a esse chamado de Deus, a observar o reino de Deus, é encontrar algo tão valioso que eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho. E aqui não é sobre vender o que eu possuo, não é tipo assim, não, eu tenho uma casa, então eu vou abrir mão da minha casa. Não, é deixar tudo que eu considero importante demais de lado. Isso não passa a ter mais importância. O mais importante é eu entender que eu preciso agora ser parecido com Jesus. É entender que eu preciso ser parecido com Cristo.